Estamos prontos para ouvir a palavra de Deus? Eu não tenho um texto de partida, como ao contrário do que é costume, mas chamei esta reflexão êxodos, saídas. E todos nós sabemos que a vida é dinâmica, a vida é movimento. E a vida é feita de perdas e de ganhos. Tudo isto faz parte da vida. E também é feita de saídas e de chegadas. E se assim é na vida normal, na vida natural, na vida da fé, a Bíblia ensina-nos que por vezes é necessário perder para poder ganhar. Paulo dizia aos Filipenses estas palavras, lá no capítulo 3. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Registro a palavra perda. E na verdade tem também por perda todas as coisas, segunda vez a palavra perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda, terceira vez a palavra perda, de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Então, se na vida da fé é necessário perder para ganhar, também é necessário sair para poder chegar. E é sobre isso que eu quero falar esta manhã, sobre 4 êxodos ou 4 tipos de saídas que nós precisamos fazer na nossa vida. E a primeira delas é deixar a nossa zona de conforto, sair da nossa zona de conforto. O propósito geral de Deus sempre foi esse, desde o princípio. Lá no princípio dos tempos, Deus disse lá em Gênesis, portanto, deixará, diga comigo, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Era só o deixará, mas está bem. E apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Então há aqui um desafio, há uma orientação, há um caminho. É preciso deixar para outra realidade. É preciso deixar um lar para construir um novo lar. O propósito de Deus era este. As pessoas, chegando à idade, naturalmente, homem e mulher deixavam as suas respectivas famílias e constituíam uma nova família, que se iria reproduzir e, assim sucessivamente, perdão, assim sucessivamente, dei água, não tenho aí, esqueci lá embaixo. Obrigado. E então a humanidade ia-se reproduzindo assim, ia crescendo assim, foi assim que foi. E ainda hoje é assim. Então esse é o propósito de Deus. Deixar para sair para depois chegar a outro lugar. E portanto, este é o propósito geral para a humanidade. Era preciso que cada um deles, dos filhos, saíssem da sua zona de conforto, porque a casa dos pais é sempre uma zona de conforto, não é? Para poderem assumir riscos, para poderem começar alguma coisa de novo, para poderem andar para a frente e construir alguma coisa nova. Mas não foi só um propósito geral para as pessoas. Deus também desafiou Abraão a sair de Ur dos Caldeus, da sua terra. Abraão deixou a sua família, o seu clã, deixou a cidade de Ur, que era uma cidade muito avançada naquela época, deixou a civilização da Caldeia, uma das civilizações mais avançadas daquela época. Por exemplo, daquilo que se conhece, na Mesopotâmia, na Caldeia, surgiu a primeira vez que o ser humano começou a escrever algum tipo de ortografia. Começou a escrever o primeiro alfabeto. Então, ele saiu dali para ir para onde? Para um sítio desconhecido. E eu tenho uma teoria, a Bíblia não fala nisso, mas tenho uma teoria de que Deus deve ter sido muito convincente quando se revelou a Abraão. Abraão não conhecia Deus, o Deus da Bíblia, de lado nenhum. Ele tinha sido criado com os deuses familiares, com os deuses
da sua terra, da sua civilização, e, portanto, ele não conhecia mais nada. Era a religião que ele conhecia. Não conhecia mais religião nenhuma. Então, a certa altura, Deus revela-se a Abraão. Não sabemos como, mas uma coisa me parece, ele deve ter sido muito, muito convincente. Ele deve ter sido muito, muito imperativo, muito convincente, de forma que Abraão aceitou, creu, abraçou aquela revelação, pôs a sua fé naquele Deus que ele não conhecia antes e que agora se lhe revelava e, portanto, dispôs-se a fazer aquilo que ele mandou. Sair, abandonar a sua terra, o seu clã, a sua família, a sua civilização, a sua cidade e ir para um lugar que ele nem sequer sabia onde era. Um lugar que Deus tinha preparado para ele e ele pôs a fé em Deus. Era preciso que Abraão saísse para poder chegar. E mesmo Jesus disse o mesmo, coisa semelhante aos seus discípulos, quando os desafiou à coragem, mas garantindo-lhes sempre uma vida com abundância e uma vida eterna. Diz assim em Marcos: Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Qual é o significado de deixar a nossa zona de conforto, de sair da nossa zona de conforto? Significa nós abandonarmos toda a espécie de dependências para alcançar plena autonomia em Cristo. Se Abraão não tivesse saído da caldeia, de Ur, da sua cidade, do seu ambiente, Deus nunca se poderia revelar completamente a ele. Deus nunca poderia estabelecer uma aliança com ele. Ele não poderia ser um amigo de Deus. Deus não poderia usá-lo para ser o pai de uma grande nação. Se ele não tem saído, ele saiu para depois chegar. A mesma coisa acontece com os discípulos. Eles saíram, abandonaram algumas coisas. Eu ainda sou do tempo em que, no interior deste país, as pessoas que se convertiam à fé eram escorraçadas, algumas vezes, pelas suas famílias, pelas próprias famílias. Lugares, regiões inóspitas no interior de Portugal, em que as pessoas que iam aos protestantes eram rejeitadas pela sua família, eram rejeitadas pela sociedade, passavam as passinhas do Algarve, como se costuma dizer, para poderem manter-se fiéis. E eu acho que Deus deve ter um galardão muito grande para essas pessoas. Amém? Então, eles precisaram de sair para chegar a algum lugar. Então, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, se queremos chegar a algum lugar mais adiante. Amém? A segunda êxodo é deixar as situações de opressão. Os antigos hebreus deixaram a escravidão no Egito. A certa altura eles clamaram a Deus, ao Deus dos seus antepassados, que eles já nem se sabiam quem era, Deus dos patriarcas, já estava lá séculos atrás, e eles nunca cultuaram a Deus enquanto estiveram no Egito, mas tinham uma ideia, e o desespero da escravidão fez com que eles pudessem, que eles clamassem a Deus, em desespero. Deus dos nossos antepassados, tira-nos daqui. Nós já não suportamos mais isto. E Deus ouviu a oração, o clamor daquela gente. E sob o comando de Moisés, fê-los sair daquela terra em direção ao deserto do Sinai, em direção à terra que tinha, séculos atrás, prometido a Abraão. Eles tiveram que querer sair da sua situação de opressão. Nem toda a gente quer sair da situação de opressão em que se encontra. Há pessoas que não têm o desejo de sair da situação de opressão em que se encontram. Estão em situações de adição, de vícios, estão em situações onde são profundamente infelizes, mas não fazem nada para sair dessa situação.
Porquê? Porque têm medo. Têm medo do que está lá fora. Têm medo do desconhecido. Era preciso que os hebreus entrassem num desespero para poder dizer: Deus, tira-nos daqui para fora de qualquer maneira. E eles foram. E nós sabemos aquilo que aconteceu com eles. Foi fantástico. A passagem do Mar Vermelho, as situações no deserto e tudo isso. Eles tiveram que deixar uma situação de opressão. O mesmo aconteceu com os judeus, quando abandonaram o exílio na Babilónia. Nabucodonosor tinha entrado em Jerusalém, tinha destruído o templo de Salomão, tinha deitado fogo às portas da cidade, destruído a cidade, e levou a nata da sociedade, a nata da população, os melhores, levou-os exilados para a Babilónia. E na Babilónia, alguns talvez até se tenham aculturado, mas outros não. E quando chegou mais tarde um outro imperador, chamado Ciro, ele entendeu que era a altura daquele povo voltar à sua terra. E, inclusivamente, ele foi bastante simpático, porque arranjou dinheiro e arranjou materiais e essas coisas todas para que eles voltassem à sua terra, reconstruíssem as suas casas, reconstruíssem os muros da cidade, reconstruíssem as portas que tinham sido queimadas a fogo e reconstruíssem o templo do Senhor em Jerusalém. E isso aconteceu. Mas foi preciso que, perante a oportunidade de sair, eles dissessem: sim, nós queremos sair. Nós não temos muita informação sobre os exilados na Babilónia, mas sabemos que eles não estavam felizes. No Salmo 137, nós temos um poema que espelha bem isso. Os babilónios diziam a eles: cantem lá as vossas canções, o vosso folclore da vossa terra. E eles diziam: como é que nós podemos cantar se nós estamos longe da nossa terra? E penduravam as suas harpas nos salgueiros. Eles não tinham coragem de cantar para entreter os babilónios. Eles sabiam que não estavam na sua terra. Eles precisavam de sair. Mesmo que eles fossem bem tratados, eventualmente, mas aquela não era a sua terra, não era o seu chão, não era o propósito de Deus para eles. Às vezes nós podemos estar numa situação em que estamos oprimidos e não sabemos. Os escravos no Egito, os hebreus, estavam oprimidos. Eles sabiam bem. Eles eram chicoteados, eles eram obrigados a trabalhos forçados e chegaram a um ponto de desespero e clamaram a Deus para os tirar dali. Eles sabiam que estavam oprimidos. Já os judeus que estavam no exílio na Babilónia, provavelmente nem todos estariam assim tão desesperados. Os judeus são muito bons a fazer negócio, certamente alguns criaram alguns negócios, fizeram e se calhar até prosperaram, mas a verdade é que quando se falou, há uma oportunidade de voltarmos à nossa terra em massa. Eles disseram: nós queremos ir, nós queremos sair daqui, esta não é a nossa terra. Então, o significado de sair de situações de opressão, de deixar situações de opressão, significa abandonar todas as formas de trevas espirituais. No Egito, os hebreus tinham as divindades egípcias. Na Babilónia, os judeus tinham as divindades da Babilónia. Não havia lugar para o seu Deus. Amém? O terceiro êxodo é deixar os desertos da vida. O antigo Israel saiu do Sinai sob o comando de Josué, depois de 40 anos no deserto. E o que é que aconteceu no deserto? Deus deu a lei através de Moisés. Mas Deus, digamos, foi-se revelando de uma maneira muito incipiente. E os hebreus no deserto desenvolveram uma espiritualidade infantil. A lei dizia: tu podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Podes ir aqui, não podes ir ali. Podes comer isto, não podes comer aquilo. Podes agir desta maneira, não podes agir daquela maneira. Portanto, é um papel. Eles tinham um papel, dizia o que eles podiam e os interditos, aquilo que eles não podiam. Isto é uma espiritualidade infantil. Quando as pessoas perguntam assim:
Ai, não sei se isto é pecado. Isso é uma pergunta espiritualmente infantil. Porque nós não andamos à procura de saber se isto ou aquilo é pecado. Aquilo que deve conduzir é que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, não apenas que nós somos filhos de Deus, mas também, se há alguma coisa que entristece o coração de Deus, o Espírito de Deus testifica connosco. E uma grande pergunta que eu costumo fazer, eu costumo dizer, é: se nós temos dúvidas sobre alguma coisa, vamos pensar assim e vamos dizer: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele iria fazer? Se ele estivesse no meu lugar, nos meus sapatos, o que é que ele iria fazer? Como é que ele iria agir? Iria falar desta maneira, como eu estou a falar? Iria pensar desta maneira, como eu estou a pensar? Iria agir desta maneira, como eu estou a agir? Então, o tempo do deserto foi um tempo de, digamos, de infantilidade espiritual. Eu vou-vos contar uma piada que eu vi há dias, muito engraçada. Havia uma avaria no carro, o marido foi abrir o capô, levantou o capô, estava lá a ver, não sei o quê, mexeu lá não sei o quê, depois disse à mulher: olha, agora vai para dentro e liga. Vai para dentro e liga. E ela sentou-se dentro do carro, e ligou o telemóvel e ligou para ele. Vai para dentro e liga. E na espiritualidade infantil é este tipo de coisas que acontece. As pessoas não sabem porque é que não fazem as coisas. As pessoas não sabem porque é que fazem determinadas coisas. Não há um sentido, não há uma compreensão, não há uma lógica. Fazem por fazer, deixam de fazer, porque deixar de fazer. Então, por vezes isto é um deserto na vida das pessoas. Uma espiritualidade pobre e infantil. Depois os judeus foram dispersos após a destruição do segundo templo. O segundo templo também foi destruído, já no ano 70. E o que é que acontecia no segundo templo? Era uma religião, um judaísmo, como uma religião formal e vazia. As pessoas iam ao templo, as pessoas apresentavam os sacrifícios, as pessoas guardavam o sábado, as pessoas guardavam os dias e anos e não sei o quê, cumpriam os preceitos religiosos, mas de uma forma absolutamente formal e vazia. E como nós vemos nos Evangelhos, não havia espaço para a misericórdia. Não havia espaço para o amor. Não havia espaço para as pessoas procurarem viver segundo o caráter de Deus. Não havia espaço para isso. Era alguma coisa formal e vazia. E por isso eu digo, é preciso também sair do deserto, destes desertos na nossa vida. E deixar os desertos na vida significa abandonar todas as formas de espiritualidade limitada e infantil, que muitas vezes persistem, assim como limitar a religião formal e vazia, que tantas vezes as pessoas estão associadas. Sabe que o mais importante não é uma igreja com milhares de pessoas. Eu já estive no Brasil e noutros países, e no Brasil, por exemplo, preguei para igrejas com milhares de pessoas. Mas eu, como sempre disse aos irmãos, onde eu gostava mais de pregar era aqui. Onde me sentia melhor era aqui. No entanto, fui muito bem recebido, pregava para milhares de pessoas. Não é isso que importa. Nós vemos hoje em dia muita gente que se diz crente a fazer os maiores disparates desta vida. A viverem de uma forma absolutamente oposta àquilo que Jesus fez e ensinou. Isto não é cristianismo. Cristianismo é seguir os passos de Jesus, é ser um discípulo de Jesus, é ser um imitador de Jesus. Não é pôr uma lapela na testa a dizer sou cristão. Havia um jogador uma vez, aqui no Vitória, há muitos anos, era do tempo do Chipendo jogar no Vitória ainda, brasileiro, que tinha uma faixa a dizer Jesus, mas era o maior sarrafeiro da turma, do time, da equipa. O maior sarrafeiro, mas jogava com uma faixa a dizer Jesus. Isto é o quê? Digam-me lá o que é isto. Isto não é nada. Isto é enxovalhar o Evangelho. Então é preciso nós deixarmos os desertos da nossa vida, deixar todas as formas de espiritualidade infantil, limitada, a religião formal e vazia, que não tem consistência
não tem consequências na nossa vida interior. Vou chamar os irmãos que estão escalados para a ceia para virem agora à frente, por favor. E finalmente há um outro êxodo, que é deixar Jerusalém. O Cristo ressuscitado, podem sentar, o Cristo ressuscitado saiu de Jerusalém. O próprio Cristo, às vezes as pessoas mistificam muito a cidade de Jerusalém. Israel é assim uma coisa, há um culto apócrifo sobre Israel e Jerusalém como se fosse uma coisa assim superior. Jesus deixou Jerusalém. E como sabemos, aquele episódio do caminho de Emaús, o que é que aconteceu? Jesus juntou-se a duas pessoas que iam para Emaús e eles iam conversando. E ele perguntou: o que é que vocês estão a falar dos últimos acontecimentos em Jerusalém? Tinha sido a crucificação e tal, a morte de Cristo. E tu não sabes o que é que aconteceu? E Jesus fez-te distraído. E foram falando. E ele fez a menção de que ia mais para diante. E eles disseram: entra aqui na nossa casa, come aqui qualquer coisa e depois segues caminho. E ele entrou, partiu o pão, e quando partiu o pão, revelou-se diante deles. E eles diziam: não ardia o nosso coração quando pelo caminho conversávamos com ele? Eles perceberam que era o Cristo ressuscitado. Então, Jesus deixou Jerusalém, aquelas pessoas saíram de Jerusalém também. Para quê? Para poderem ter contacto com o Cristo ressuscitado e para receber revelação. Então, por vezes é preciso deixar aquele espaço religioso ou aquele território religioso, aquele território religioso que nós tantas vezes construímos ao longo dos tempos para encaminhar para uma situação de revelação fresca de Deus. Por outro lado, Jesus disse o quê aos seus discípulos? Também disse-lhes para abandonar Jerusalém. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Noutro lugar diz Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus mandou-os ir. Vão à vossa vida. Façam o que têm a fazer. Já sabem o que é? Então façam isso que têm a fazer. Deixar Jerusalém significa ser companheiro de viagem do Cristo ressuscitado. E também tornar-me uma testemunha dele. Amém? Se na vida da fé é necessário perder para ganhar, também é necessário sair para chegar. Vamos chegar em pé. Se na vida da fé, eu vou repetir, é necessário perder para ganhar, também é necessário sair para chegar. Onde é que tu queres chegar? Até onde é que estás disposto a sair? Sai da tua zona de conforto. Sai da opressão. Sai do deserto. Sai até de Jerusalém. Desse território religioso. Segue caminho. Caminha com Cristo. E quando vamos tomar a ceia um pouco mais adiante, faz desta ceia um ato de renovação da tua aliança com Deus. Amém? Se estás disposto a sair destes lugares que falamos e estás disposto a seguir caminho com o Cristo ressuscitado e estás disposto a receber uma revelação fresca de Deus, é isto que Deus espera, é isso que Ele requer de ti. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Oramos para que verdadeiramente nos faças sair, Senhor, dos lugares onde estamos e onde não deveríamos estar. Nos faças sair, Senhor, a caminho de alguma coisa maior. Faças sair para poder chegar no lugar onde Tu esperas por nós, Senhor. Senhor, ajuda-nos a sair, a fazer companhia, a fazer caminho com o Cristo ressuscitado, ó Pai. Que nós possamos ter uma visão presente, Senhor, do Cristo ressuscitado,
que possamos ser surpreendidos por uma revelação fresca de Tu, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua igreja não fique imóvel, não fique estável, não fique conformada, não fique na sua zona de conforto, não fique no seu deserto, não fique em nenhum destes lugares, mas esteja disposta a sair, Senhor, para ser surpreendida por aquilo que Tu queres fazer e vais fazer com ela e com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.